A paz do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para te lembrar de um Deus que não livra apenas da fornalha, mas livra também na fornalha. Nós vemos aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, de 3 jovens que o Senhor livrou na fornalha. Aqueles jovens foram lançados numa fornalha ardente de fogo, 7 vezes mais aquecida pelo rei Nabucodonosor, o rei daquela época. E a palavra de Deus nos conta que eles foram lançados, amarrados, sem esperança. Mas eu quero te lembrar hoje com essa palavra de um Deus que não livra apenas da fornalha, que não livra você apenas de entrar na fornalha, mas livra também quando você entra na fornalha. Tem certas situações na nossa vida que a gente visualiza a fornalha ardente de fogo, provações, aflições, dificuldades, enfermidades. E a gente, ao avistar a fornalha, a gente pede para o Senhor nos livrar dela. A gente pede para o Senhor para que não nos permita entrar nela. Mas a verdade é, irmão, que a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele pode sim de nos livrar antes de entrar na fornalha e não permitir que a gente entre na fornalha. Mas Ele pode também nos livrar se nós entrarmos na fornalha. Então, irmão, com essa palavra eu quero lembrar você. Talvez você tenha entrado em alguma fornalha na sua vida. Talvez você tenha passado situações que você se vê realmente como Sadraque, Mesaque e Abidnego, lançado em uma fornalha ardente de fogo. Mas eu quero te lembrar que, mesmo que você tenha entrado nessa fornalha, mesmo que o Senhor tenha permitido você entrar nela, Ele também é o Deus que te livra dela. É o Deus que livra você, como livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego, irmão. E quando o Senhor nos permite entrar numa fornalha, não é para a nossa destruição, não é para a nossa ruína, mas é como a palavra de Deus diz: quando você atravessar por águas profundas, as águas não te afogarão. E quando você atravessar por chamas, pelo fogo, as chamas não arderão em ti, ou seja, o fogo não vai queimar você, porque você confia no Senhor, porque você fez do Senhor o seu protetor e porque você olha para o Senhor com esperança. Então lembre que o Senhor Jesus está com você, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação do século. Muitas vezes eu orei, irmão, por certas fornalhas. Orei para que o Senhor me livrasse de entrar nelas, mas o Senhor em algumas não me livrou. Ele me permitiu entrar, mas não foi para me destruir. Foi para que Ele se mostrasse, como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui. Ele se mostrou na minha vida como o 4º homem na fornalha. E foi isso que o rei Nabucodonosor viu. Foi isso que todos aqueles que estavam em volta teve que contemplar. O 4º homem da fornalha, que se parecia com a semelhança de um anjo, com o Filho de Deus, que ali era o próprio Deus, era o próprio Cristo, com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que os estava livrando da fornalha, que não estava deixando aquele fogo os queimar, mas estava ali para os livrar, para os dar força e para que no final, após eles saírem daquela fornalha, eles fossem honrados e que o nome de Deus fosse glorificado na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E foi assim comigo. Após eu sair de certas fornalhas que o Senhor me permitiu entrar, o nome do Senhor foi glorificado na minha vida, através da minha vida, e o nome do Senhor Jesus foi exaltado, porque puderam contemplar que o 4º homem estava comigo na fornalha e o 4º homem está com você na fornalha. E assim como Ele fez com Sadraque, Mesaque e Abidnego, também te livrará dessa fornalha ardente de fogo. E você vai sair daí percebendo que as chamas não te queimaram, que as chamas nem arderam em você, nem queimaram um fio seu de cabelo, mas apenas queimaram as amarras que te prendiam, apenas queimaram aquilo que te aprisionava, como esses 3 jovens. Nós vemos aqui que eles foram amarrados e jogados na fornalha, mas saíram de dentro da fornalha livres, sem as amarras, sem as algemas. E é assim que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida, se você crê, porque Ele é o Deus que não livra apenas da fornalha, mas Ele livra também na fornalha. E eu quero terminar lendo com você aqui no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 26, que diz assim: Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham para cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nenhum cabelo da sua cabeça e as suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. E o rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja louvado. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos que confiam nele. Amém? Então, se você confiar em Deus, é isso. Ele não te livrará muitas vezes de entrar na fornalha. Mas se você entrar, irmão, se Ele permitiu você entrar, Ele te livrará na fornalha. Então, confie no Senhor.
olhe para Jesus, porque é de lá que virá o teu socorro. Amém? Que essa palavra possa ter falado com você nesse dia e que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.